minhas irmãs, meus irmãos, ontem eu dizia que Deus e a natureza não olham tanto quem somos. Tanto faz um santo acender um fogo e colocar uma panela com água. Se for um santo que fizer isso, a água vai aquecer e ferver. E se for um bandido que também ligar o fogo e colocar água na panela e colocar a panela em cima do fogo aceso, também a água vai ferver. Tem muita gente boa que não vive bem, não vive feliz, porque não faz o que é para ser feito, do jeito que é para ser feito. Aí eu sou santo, então eu coloco a água na panela e ponho no fogão apagado. Não vai ferver. Independente de você ser santo ou não ser, não vai. Hoje, quero lembrar de Inácio de Antioquia, um homem de meia idade, como eu, pregava no norte da África, na cidade de Antioquia, e hoje, ali vizinho no Egito. E ele foi feito prisioneiro pelos soldados do Império Romano e conduzido, amarrado em correntes de ferro, à cidade de Roma. Ao chegar no amanhecer, olhando o sol que iluminava as 7 colinas romanas, e como o sol ia iluminando aqueles prédios feitos de mármore e aurora rosado, ele começou a sorrir. E enquanto sorria, um soldado deprimido, infeliz, revoltado. Ontem nós vimos um soldado completamente diferente, que foi Sebastião. Uma mesma profissão pode ser fonte de felicidade e pode ser fonte de sofrimento e infelicidade. Deu-lhe uma bofetada e disse-lhe: imbecil, tu não sabes que amanhã estarás jogado no Coliseu e despedaçado pelas feras famintas da Numíbia, que estão no porão há dias sem comer para amanhã te devorar? E Inácio olhou para aquele soldado infeliz, aquele soldado violento e deprimido, e disse para ele: eu sei disto, mas estou rindo porque vocês que são gente ruim, Deus concedeu uma cidade tão bonita. Imagine a cidade celeste que foi feita para as pessoas boas. Nós temos que ser gratos a estes homens corajosos que em tempos difíceis se tornaram os pais da nossa fé, para que hoje nós tivéssemos o conhecimento de Jesus Cristo. No dia seguinte, colocaram Inácio no centro do Coliseu e a multidão olhava para vê-lo em instantes
espedaçado pelas feras, leões e tigres famintos. Não estava só ele ali. Quando soltaram ele de joelhos, rezando a Deus: Senhor, deixa-me ser o trigo para me tornar o pão de Cristo, oferecido pela fé dos cristãos. Dele, milagrosamente, o suor começou a exalar um cheiro muito bom, suave e perfumado. E as feras rodeavam, mas não sentiam no seu suor cheiro de carne e, portanto, não comeram, não agrediram, não mataram Inácio. E ele chorava, achando que Jesus não havia considerado digno de sofrer e de dar a vida como hóstia viva oferecida a Jesus Cristo. Foi então que um anjo lhe apareceu e disse: Inácio, dar a vida a Jesus num instante, esbagaçado por uma patada ou uma dentada de uma fera, é mais fácil do que dar a vida no dia a dia, suportando a maledicência, a fofoca, as mentiras dos irmãos. Nero levanta o dedo e imediatamente fecham as comportas, separando as feras, e jogam Inácio para fora do arcabouço. E assim ele seguiu, dando sua vida aos irmãos que dele falavam, que dele fofocavam, que sobre ele mentiam, vendo que era difícil oferecer a vida em sacrifício deste modo. Hoje nós não temos mais feras da Namíbia para nos despedaçar, mas temos a língua dos infelizes, irmãos infelizes, para nos criticar, para mentir contra nós, tanto sobre mim como sobre vocês, todos. Mas foi este o tempo difícil que Deus escolheu para que nós possamos servi-lo. Devemos perdoar, mas ao mesmo tempo não devemos querer amizade com aqueles que nos puxam para baixo. Deus não nos criou para sermos caranguejos, que você pode encher uma lata de caranguejo e deixar a lata descoberta, que não sai nenhum caranguejo, porque na hora que um vai subindo, de baixo puxa. Ninguém quer subir, todos querem puxar para baixo que está em cima. Muita gente desistiu de ser gente para agir como caranguejo. Mas nós não devemos ser assim. Entre vós não deveis ser assim, é o que Jesus Cristo nos pede. Se alguém quer ser assim, que seja, mas que nós não. Que em nós haja uma decisão de sermos felizes, porque Jesus nos deu a vida para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Como que a gente se torna feliz? Eu decido ser feliz. Eu passo a fazer o que gente feliz faz.
e eu me torno feliz. Ninguém é feliz por muito tempo, por acaso. É uma decisão que está na base de toda a nossa felicidade. A felicidade não depende de cor, não depende de raça, não depende da nossa idade. Não, eu sou velho ou eu sou novo, por isso não é mais tempo de ser feliz. Em qualquer tempo é tempo de ser feliz. Não depende da nacionalidade onde nascemos. A felicidade só depende da minha decisão e da minha ação correta. Como quem segue uma receita de bolo. Primeiro isso, depois aquilo, depois mexe e depois coloca ao fogo. Não adianta boas intenções se nós não sabemos a receita do bolo. Não adianta boas intenções se nós não seguimos a receita da felicidade. Porém, nada acontece da primeira vez. Um dos exemplos que eu acho muito bonito é o bambu chinês. A China faz enormes plantações de um bambu especial, chamado bambu chinês. Você planta o bambu, no primeiro ano um brolhozinho verde, faz a terra florar. No segundo ano, aquele brolho está do mesmo tamanho. No terceiro ano, aquele brolho está do mesmo tamanho. No quarto ano, aquele brolho está do mesmo tamanho. E aquele homem plantador aguando por 4 anos aquela plantação de bambu que não chega a 1 palmo de altura. Mas quando chega no 5º ano, aquele bambu cresce 25 metros acima do solo. Para que a gente cresça, precisa uma raiz profunda e vigorosa. Aquilo que aparentemente não está acontecendo, de fato está nos preparando, de fato está nos capacitando, de fato está nos dando a possibilidade de repente, não de repente, mas como resultado de um longo processo de crescimento interior, nós nos expandirmos profissionalmente e socialmente. É preciso repetir e repetir, com paciência e com persistência, as ações que geram o efeito desejado. Aquele plantador de bambu deseja um bambu de 25 metros de altura. Mas para isso ele tem que ter paciência e persistência. Durante 5 anos, aguando um pezinho de bambu que não é maior do que esta folha. Viver é exatamente se preparar para ser capaz de crescer, para ser capaz de ser feliz, para ser capaz de se realizar. Todos os dias eu leio sobre pessoas felizes, para aprender com elas de onde vieram, o que fizeram e como fizeram. Porque tem gente que se casa
e encontram uma enorme felicidade no casamento. E tem gente que se casa e encontra uma enorme infelicidade no casamento. Tem gente que é solteira e encontra uma enorme felicidade na vida de solteiro. E tem gente que é solteiro e encontra uma enorme infelicidade na vida de solteiro e vai casar para tornar o outro infeliz. É preciso aprender como o homem e a mulher felizes fazem o que eles fazem. Viver feliz é uma arte que se aprende, que se vive e que se ensina. Faça desde cedo o que você ama fazer. Eu lembro que nós morávamos no interior de Sobral, num distrito chamado Taperoaba, numa fazenda chamada Boa Vista. Era a fazenda do meu avô. E alguns irmãos moravam na mesma fazenda. E nós, filhos do nosso avô, vivíamos brincando juntos. Mas cada um amava uma brincadeira diferente. Eu sempre gostei de fingir que estava celebrando missa. Eu celebrava missa e consagrava uma bolacha com suco de uva. Eu fazia palestras para multidões imaginárias. Só tinha eu e a multidão imaginária. E assim, toda vez que alguém me chama hoje para eu fazer uma palestra, eu já fiz para uma multidão imaginária. Ela já é a segunda vez que eu estou fazendo. Não é a primeira. Meu primo, chamado José Cândido, vivia brincando de fazer avião. E botavam as asinhas de papel. E o avião ele jogava para cima e caía. Fez concurso para ser piloto. Mas tanto ele como eu já usávamos os óculos de miopia e, portanto, ele não pôde ser contratado para a aeronáutica. Então ele foi embora para Belém do Pará. Lá ele aprendeu a consertar aviões e colocou uma empresa chamada TAC, Transporte Aéreo Cândido. E com algum tempo ele já tinha 3 filiais. Uma para consertar avião, uma para fazer avião e outra para alugar avião para fazer voos para os Correios e para outras empresas, já que na Amazônia só se anda de avião ou então de barco. Ele foi vítima de latrocínio no ano passado. Foi assassinado para roubarem. Ele tinha 53 anos de idade. Deixou 14 aviões para sua esposa e 2 filhos. E um legado maravilhoso de como viver feliz. Nós não podemos evitar a morte. Se ninguém nos matar, nós morremos. Nós não podemos evitar a morte. Se ninguém nos mata, nós morremos. Entretanto, nós podemos viver felizes antes que a morte chegue. E esta é exatamente a nossa missão neste mundo. Quando se ama aquilo que se faz, o trabalho deixa de ser um sacrifício e se torna um caminho de realização. E o tempo de trabalho deixa de ser um desgaste para ser
um momento de felicidade. Você não precisa esperar sexta-feira à noite para sair do trabalho e ir para um bar e uma pessoa cantando e você dizendo: vamos para a happy hour, para a hora feliz. A hora feliz é de 7 horas da manhã até a hora que você aguenta trabalhar. Todos os dias. Isto é a hora feliz. Quem sabe amar o que faz é alguém que encontrou o caminho da felicidade. Não precisa esperar as férias. Não precisa esperar a aposentadoria. Eu sou feliz agora. Eu me realizo agora, fazendo o que eu gosto. Uma vez uma pessoa me perguntou: o senhor celebra quantas missas por dia? Eu digo: depende, tem dias que é uma, tem dias que 3, tem dia que 6. A pessoa fala assim: 6 missas por dia. E eu disse: eu me sinto feliz e faço aquilo que eu gostaria de fazer eternamente. Se vocês aguentassem, amanhã às 7 horas, nós cumpriríamos essa missa até amanhã. E eu estaria morto de feliz. Embora que não aguentasse estar em pé, eu me sentaria ali, mas a missa continuaria. Faço não para ganhar, faço porque sou feliz em fazer o que faço. E cada um pode viver assim. Este é o sentido da parábola de Jesus, do homem que saiu a semear e não se impressionou com aquela semente que caiu na beira do caminho e nem nasceu. Não se impressionou com aquela semente que caiu no terreno pedregoso e logo secou. Não se impressionou com a semente que caiu no meio dos espinhos e foi sufocada. Porque ele plantou 100 sementes. 97 se perderam. 9 deram frutos. Uma deu 100 e ele recuperou logo os 100 que tinha plantado. A outra deu 60 e ele passou a ter 160. E a outra deu 30 e ele passou a ter 190. Como é bom amar o que a gente faz. Como é bom amar o que a gente é. E se não amamos o que somos, que procuremos fazer aquilo que amamos para nos tornar aquele ser humano amoroso e feliz. Conta-se uma história que um homem estava escrevendo no seu escritório, olhando para a praia. E de longe ele via um jovem como que dançando para lá e para cá. E ele desceu e foi até o jovem. E lá perguntou: por que você está dançando sob este sol quente? Não estou dançando, disse o jovem. É porque a maré baixou. E muitas estrelas do mar estão espalhadas pela praia, morrendo asfixiadas com o sol quente. E aquele homem disse: mas você não está vendo que são milhares de quilômetros cobertos de estrelas do mar? Que diferença você faz jogando uma ou outra dentro do mar? E aquele jovem pegou uma estrela do mar e jogou dentro do mar e disse: para esta eu fiz a diferença, porque ela ia morrer e agora vai viver. Se de tudo isso que eu disser, você resolver aprender, decidir ser feliz, eu me dou por satisfeito, porque para você eu fiz a diferença. Você ia viver infeliz e aprendeu, e decidiu e vai aprender a viver feliz. Isto
é suficiente para mim. Muito suficiente. E isto também me faz feliz, a esperança de ajudá-lo a ser feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Faça